Gravação da nossa aula, certo? Então, nossa aula de hoje, dia 2 do 9, certo? De redes de computadores. A título aqui de conferência, né? Vamos verificar aqui os alunos que estão presentes, né? Já estão 22 alunos presentes. Tá aqui o nome dos alunos que estão presentes nessa nossa aula de hoje, beleza? Lembrando que posteriormente eu vou disponibilizar para vocês a gravação dessa aula lá na plataforma o link, certo? Alguns alunos também questionaram, né, não sei quem foi, mas eu até respondi lá no comentário, né, sobre não ter o conteúdo anexado lá na plataforma. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então, ó, lá na plataforma, foi o Gleidson, né? Até disse só que ainda não tinha postado, porque eu iria apresentar agora para poder anexar, certo? Então, eu vou anexar esse conteúdo agora, certo? Após essa apresentação, tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, ó, eu vou fazer uma rápida recapitulação, né, do conteúdo da aula anterior, né, da nossa aula aí, né, da segunda-feira, né, a qual eu passei para vocês aí mainframes, terminais burros, cliente magro, cliente gordo, né? Então, são terminologias, né, termos, jargões da área de tecnologia que é interessante que vocês conheçam e saibam a definição, certo? Mainframes também podem ser chamados aí de servidores, né? Então eu vou fazer uma rápida recapitulação sobre isso daqui e vou passar o conteúdo da nossa aula de hoje, né, que como vocês podem observar aqui, vai trabalhar, né, a temática dessa nossa aula de hoje vai ser sobre arquiteturas clientes-servidores e P2P, certo? Então vamos lá, fazendo a revisão, recapitulação aqui rápida sobre o conteúdo da nossa aula anterior. Vimos aí mainframes, né, que são computadores de grande porte, né? Então, aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aí é um exemplo desse mainframe, né, um mainframezinho aí da IBM, né, uma das principais fabricantes de mainframes, né, junto aí com outras grandes empresas que também, né, fabricam esses computadores aí que são, né, geralmente utilizados por empresas, né, de grande porte, né, principalmente que trabalham com grandes quantidades de dados e grandes requisições, né, na internet. Então, logicamente que nas empresas convencionais, né, aqui, vamos dizer assim, de pequeno, médio porte, e as empresas da nossa região, né, elas não possuem computadores como esses, certo? Mas existem, né, computadores como a gente conhece que são chamados de servidores, que são computadores que não são, né, não possuem a capacidade como esse daqui, né, de armazenamento, né, de processamento, mas que vão fazer um papel similar, né, nas empresas ao que o mainframe faz. É porque um camarada desse daí ele consegue suportar, né, uma capacidade de processamento extremamente alta e um volume absurdo de dados, certo? Mas os servidores, né, nas empresas a gente já vai ter, né, uma capacidade também bem grande, né, de se trabalhar, mas não comparadas aí com, né, o que a gente vai chamando aí de mainframes, certo? Então, não vai ser difícil, certo? Nas empresas que vocês, porventura, venham a estagiar mais na frente, não vai ser difícil vocês encontrarem servidores, certo? E servidores até com virtualização, onde só existe um computador e o resto tudo são terminais burros, né, que servem para você acessar aí os servidores. Então esse camarada aqui seria o nosso mainframe barra servidor, vamos chamar assim, certo? Aqui nós temos alguns exemplos aí, né, de mainframes, né, de clusters, né, que são a junção de vários mainframes. Por exemplo, aqui é uma foto da NASA, né, da central de processamento da NASA, né, mostrando aí como é que é lá, né. Isso daqui ninguém sabe a localização é secreta, até porque, imagina aí, né, uma empresa, os Estados Unidos entram em guerra, né, e alguém decide jogar uma bomba em cima aí desse data center, né? Então acaba várias informações indo, né, para o lixo. Então existe aqui, né, uma quantidade absurda de dados e de informações e de inteligência, né, armazenado nesses computadores. Aqui é um da Google, né, também é espalhado aí pelo mundo, certo? Então,
entendido, né? Pergunta aí, ficou alguma dúvida sobre essa questão de mainframes e servidores, galera? Ou tá entendido aí, eu posso avançar, né? Lembrando que eu estou fazendo só uma revisãozinha rápida. Tá tranquilo aí? Posso avançar? Show, beleza. Então vamos voltar para cá. Terminais burros. Refere-se a computadores que atuam com a interface entre o usuário e o equipamento responsável pelo processamento requisitado pelo usuário. Normalmente esse dispositivo é um mainframe ou servidor. Né? Toda vez que vocês viram o nome mainframes aqui, entenda que pode ser um mainframe ou servidor. Então, galera, geralmente esse terminal burro aí, né, ele é realmente muito pequeno, as informações todas deles, na verdade, são interligadas nesse cara aqui, ó. Não existe processamento nem armazenamento de dados nesse cara. Todas as informações, todo e qualquer processamento é feito através desse camarada, certo? Então esse terminal burro, a única coisa que ele faz é trocar informações com o servidor barra mainframe aqui, que vai solicitar as informações, né? A entrada vai ser através do teclado, vai ser processada, o teclado ou mouse, né? Alguns utilizam, e o retorno, né, vai ser a saída muitas vezes jogada aqui no monitor. Vocês estão vendo aí um monitorzão antigo, é porque, vamos dizer assim, essa arquitetura aqui, ela já não é tão usável assim. Mas eu vou dizer para vocês aqui que no Juazeiro, algumas lojas de calçado, né, e até de venda de móveis, ainda existe algo bem similar a isso aqui, viu? Existe algo bem similar a isso aqui ainda em algumas lojas aqui na nossa região, né, calçados, lojas de móveis que usam, né, algo similar a isso aqui. Então, o terminal burro é um sistema com um hardware simplificado, ele não possui disco rígido, né, porque ele não vai armazenar nada, e todo o processamento depende de um servidor, né, ou de um mainframe. Né. Nos modelos mais antigos era composto por um monitor e teclado conectados a uma estrutura de redes de mainframes. Né. Então, é assim que a gente chama terminal burro. Né. Não tem nem, né, o gabinete lá com a CPU e tal. Né. E aí entra agora, né, os clientes magos. Né? Esses aqui sim agora são bem mais comuns, né, de você observar. Então o que é o cliente mago? Nessa arquitetura aqui agora, nem todo processamento é feito pelo servidor. Alguns processamentos são feitos pelo cliente magro. O que é o cliente magro? É um computador que possui algumas poucas coisas. Oi? Dá para fazer uma pequena revisão de novo, porque teve um aluno que entrou um pouco atrasado e não deu para ele ouvir. Tá, beleza. Vamos simplificar aqui ao máximo. O que vimos nas aulas anteriores foi qual é a definição de mainframes, terminais burros, clientes magros e cliente gordo. Então, mainframe barra servidor, né? Entenda mainframe como servidor. São compiladores de grande porte, né? Não especificamente iguais a esses aqui. Né? Não sei se vocês já chegaram a ver lá na sala da coordenação, na sala da direção do Moreira. Nós temos alguns servidores, né? Um computador, um servidor da Dell. Deixa eu ver até se eu acho aqui uma foto, né, dele. Acho que é um Power Ranger desse daqui, ó. Então, por exemplo, vou só mostrar aqui uma foto de um. Então, aqui, lógico, é um mainframe, né? Um computador de grande porte, onde a ideia desse camarada é processar grandes volumes de informação. Né? Então, é grande capacidade de processamento e também grande capacidade de armazenamento. Mas, ó, lá na escola de vocês, possui um desse aqui, ó. É um servidorzinho da Dell. Não é um computador desse tamanho aqui, né, que é maior do que, sei lá, 1, 2, 3, 4, parece o tamanho de 5 geladeiras. Esse daqui não, ele já é mais simples, né? Ele é um gabinete, né, convencional do computador, só que ele é um gabinete um pouco mais avantajado. Né? Então não é tão pequeno, mas também não é tão grande como esse outro aqui, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então entendido aí o que é servidor, né? Eu estava falando sobre terminais burros, né? O que são os terminais burros? Eles não têm, né, a central de processamento. Ou seja, eles nem conseguem armazenar informação e nem conseguem processar informação. Eles só são terminais de acesso ao mainframe. Tudo que você vai fazer no terminal burro
na realidade, ou está armazenado ou está sendo processado pelo mainframe ou pelo servidor a qual ele está interligado. Então esse camarada aqui ele não possui o gabinete, certo? Ele sempre vai estar interligado ao mainframe. Então seria isso, né? Vamos dizer assim, a CPU desse camarada é o próprio mainframe servidor. Só que quando você trabalha com terminais burros, a ideia é que você tenha vários terminais burros para acessarem o mainframe. Tranquilo? E geralmente, né, hoje, né, esse terminal burro também serve para você configurar o próprio mainframe. Né? Ele não faz nada, esse cara. Só quem faz é esse camaradazinho aqui. Então isso aí seria os terminais burros. Entendido então o que é mainframe, servidores e terminais burros, vamos falar um pouquinho sobre clientes magros. Cliente magro, galera, nada mais é do que um computador, né, com configuração básica, né, de processamento e de armazenamento. Então é um computador extremamente simples, que possui, né, uma capacidade reduzida de armazenar informações e também uma capacidade reduzida de processar informações. Esse cliente magro, né, geralmente é uma pequena CPU, né, o que vai possibilitar, por exemplo, interligar, né, esse conjunto aqui a uma rede de computadores, e todo o processamento mais robusto e o armazenamento de informações mais robustas vão ser interligados através da rede e armazenados num servidor ou no mainframe, certo? Então esse cara aqui é um cliente magro, ele possui uma capacidade reduzida para que você consiga instalar pequenas aplicações. Então a aplicação vai rodar nesse pequeno computador e tudo que for de informação mais relevante, né, que tem uma capacidade maior de processamento desejada, vai ser processado lá pelo servidor e não pelo cliente magro, certo? Então aqui tem alguns exemplos, né? Isso daqui não é difícil de você achar aqui, certo? Há algumas lojas aqui na nossa região também de calçados, né? Essas lojas de roupas, lojas de móveis utilizam bastante esses clientes magros. Muitas vezes não esse modelo aqui em específico, mas aqueles modelos, né, de desktop pessoal. Né, os PCs convencionais, né, de computadores convencionais como clientes magros, certo? Então, Ei, Isaac, oi, dá pra fazer aqueles Raspberry Pi que o pessoal usa pra emulador? dá sim, dá também, certo? Existem uns chaveadores, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Chaveador, PC, servidor. Existem uns chaveadores que você compra que basicamente é parecido com esse cara aqui, para você ligar teclado, mouse, monitor, né, aos seus servidores. Mas dá para você usar o Raspberry sim também, né, dependendo da configuração que você fizer. Possibilitando aí a conexão com a internet, ele vai funcionar, certo? Então são formas aí de você diminuir custos. A galera, até foi bom você falar nisso, porque, por exemplo, o pessoal aqui nas escolas, né, alguns estágios, nós temos estágios nas escolas públicas, né, do município de Juazeiro, e algumas escolas utilizam esses chaveadores, onde vai ter um servidor, né, com a capacidade um pouco maior, olha, algo parecido com isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ter um chaveadorzinho desse daqui, onde cada computador vai ter um teclado, um mouse ligado nele e um monitor. E esse camarada aqui vai ser interligado através da rede, por exemplo, a um servidor. Então vamos supor que lá no laboratório de informática da escola X, né, do município, vai ter 10 monitores, 10 teclados, 10 mouse e apenas uma CPU, onde esses camaradas aqui vão ser interligados através desse chaveador, e esse chaveador vai interligar lá com o servidor, que vai fazer todo o processamento das informações. Entendido aí, galera? Lembrando que eu estou só revisando aqui a aula anterior. Então, nesse slide aqui também a gente fala um pouquinho sobre clientes gordos, tá vendo? Então, cliente gordo já é uma CPU, né, que vai ter uma capacidade um pouco maior de processamento, né, uma CPUzinha convencional, né, um gabinete convencional, com placa-mãe, com HD, com memória, processador, né? Esse cara aqui também tem, só que a capacidade de processamento e armazenamento
desse cara aqui, né, armazenamento e processamento desse, é bem inferior a esse. Logicamente, o preço desse daqui é bem inferior a esse também. E aí é onde entra aqui a questão das vantagens e desvantagens, né, de você utilizar cliente magro ou cliente gordo, né? Questão da segurança, questão do menor preço, né, consumo de energia, enfim, isso daí foi um resumo da nossa aula anterior. Aí é o que eu estava falando para vocês, né? Ó, tem os computadores interligados ao switch que vai ter o servidor, né? Galerinha, entendido até aí essa parte? Então aí foi só um resumo da nossa aula anterior, certo? De boa aí, posso seguir para o conteúdo da nossa aula de hoje? Beleza. Então, para o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre arquitetura cliente-servidor e arquitetura P2P. O conteúdo é simples, é bem rápido, galera. Isso aqui é um entendimento bem simples de duas coisas. É como os computadores se interligam e como eles trocam informações. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existem essas duas arquiteturas, cliente-servidor e P2P, certo? A arquitetura cliente-servidor, vamos dizer que é a arquitetura dominante na internet, certo? Onde uma pessoa, um host, vai ser o cliente e, logicamente, um outro camarada vai ser o servidor. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né, de um site que a gente conhece, né, o site miseria.com.br. Deixa eu acessar ele aqui para ir mostrando a vocês. Então, veja, o que foi que eu fiz aqui agora? Abri aqui o site, né, miseria.com.br, e veja que quando eu digitei aqui, né, a URL, ele acessou o site do miseria.com.br. Não quero nem receber notícia do não, mas deixa pra lá. Então, significa dizer que nesse momento aqui eu sou o cliente. Eu estou usando aqui um web browser, né, que é no caso aqui o meu Google Chrome, né, como cliente, e estou acessando essa URL e as informações estão chegando aqui para mim. Então, nessa arquitetura aqui, eu estou fazendo o papel do cliente, certo? Então, a arquitetura utilizada em redes de computadores, onde existe uma divisão de computadores em clientes e servidores. O cliente envia uma requisição de serviços para o servidor e espera pela resposta ou mensagem de erro. Foi o que eu fiz. Eu, enquanto cliente, fiz uma requisição aqui no web browser para o site miseria.com.br. Então, eu fiz uma solicitação, né, através de um protocolo chamado de HTTPS, né, HTTPS. E essa informação retornou com a página HTML do site Miseria, certo? Ok, então ó, o cliente faz um pedido e o servidor retorna as informações processadas e solicitadas. Então, isso é o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor. Só que vamos lembrar, quando eu fiz essa solicitação aqui, por exemplo, ao site Miseria, essa requisição ela foi lá num determinado servidor na internet, aonde o site Miseria está armazenado, buscou as páginas HTML, CSS, o PHP, a coisa toda, e devolveu aqui para mim, né, como cliente. Não devolveu o PHP não, né, devolveu só o HTML, o CSS, né, possivelmente JavaScript também, etc. Que quando chegou aqui, foi interpretado pelo meu web browser e mostrou para mim a minha página HTML. Entendido? Então, eu fui o cliente e o camarada que estava hospedando o site Miseria era o servidor. Então, eu fiz uma requisição ao servidor e ele me retornou, né, um serviço com o processo da mensagem já processada da forma correta, certo? Então, normalmente os computadores servidores são projetados para atender às requisições, processá-las e retornar o resultado para inúmeros computadores clientes. Esse conceito é usado como várias variações. Assim, os mainframes, ou servidores, e terminais burros, né, os casos clientes ou clientes magros, servidores de e-mail, páginas web, dentre outros baseados na arquitetura para oferecimento de recursos, certo? Então, os servidores ou mainframes são os responsáveis pelo processamento na internet e armazenamento, e enquanto cliente, né,
Geralmente nós utilizamos ou terminais burros, ou clientes magros, né, ou clientes gordos também para usar, né, como cliente e solicitar os serviços dos servidores. Então, é mais ou menos do jeito que está projetado aqui, né? Ó. Veja aí, ó, que lendo e-mails, então eu estou solicitando essa informação de um servidor. Né? Quando eu estou lendo e-mail, esses e-mails eles estão armazenados em algum computador na internet, como por exemplo um servidor da Google, que poderia, por exemplo, estar aqui, ó. Né? Quando eu disse para vocês, ó, isso daqui é o data center da Google. Então vamos supor que meu e-mail, né, meu Gmail está armazenado aqui, ó, nesse data center aqui, ó, nesse mainframe. Então quando eu estou acessando o meu e-mail pessoal, o meu Gmail, eu estou buscando as informações que estão armazenadas nos HDs desse mainframe, né, que vem através da internet. Ou seja, ele vai ser processado por esses caras aí. Então lendo e-mails, salvando arquivos no servidor. Então, por exemplo, quando vocês estão salvando um arquivo aí no Google Classroom, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão enviando os arquivos de vocês para serem armazenados em um servidor lá da Google, né? Imprimindo alguma coisa, né, da internet. Então vamos supor, eu quero imprimir o site Miséria, então eu já baixei o site Miséria e posso imprimir. Como também acessar qualquer página na internet. Então quando você está acessando uma página na internet, o que você está fazendo é solicitar arquivos que está armazenado em algum servidor distante de você, que vai ser transportado pela internet até o seu computador e carregado e interpretado pelo seu web browser. Então é assim que funciona a arquitetura chamada de cliente-servidor. Galera, conseguiram entender aí? Posso adiantar aqui? Sim. Show. Então, ó, nessa arquitetura cliente-servidor, né, nós temos aí geralmente alguns tipos de servidores. Nós temos os servidores de e-mail, né, que logicamente é para armazenar e-mails. Né? Nós temos servidores de fax, né, para armazenar e enviar fax. Né? A gente acha que isso daqui ainda é uma tecnologia passada, mas ainda é muito utilizado, viu, pessoal? Servidores de fax são muito utilizados. Servidores de serviços de diretório, né, nada mais é do que arquivos e pastas. Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, o Dropbox, né, como é o nome daquele do WhatsApp, da Microsoft, é o One, né? OneDrive, né? O Google Drive. Então são servidores de diretórios, servidores de pastas e arquivos, certo? Nós temos servidores de bancos de dados, né? Então quando você cria um banco de dados, você tem um servidor que armazena essas informações, né, no banco de dados centralizado, e todos os clientes podem acessar esse banco de dados remotamente, por exemplo. Nós temos servidores de arquivo e impressão, né? Servidores de impressão. Então, imagina aí que eu tenho uma impressora interligada a um servidor e tenho aqui 10 computadores clientes. Então eu preciso só ter uma impressora interligada aqui a esse servidor. Qualquer computador que desejar imprimir, ele vai mandar esse arquivo para o servidor de impressão. O servidor de impressão vai gerenciar a fila, né, dessa impressora. Embora a gente saiba que hoje tem impressoras que já vêm, né, com servidor de impressão incluso nela própria. Né, vai dispensar, né, esse camaradazinho aqui. Entenderam aí as funções aqui dos servidores? A gente mais na frente a gente vai entender que existem outros tipos de servidores também. Né? Mais para frente a gente vai estudar eles mais para frente. Então, entendido aí a função da arquitetura cliente-servidor, vamos para a próxima, que é a arquitetura B2B, certo? Ou ponta a ponta, seria a tradução, vamos dizer assim, para o português bem dizido aqui do Brasil. Né? P2P seria ponta a ponta, né? O P2P. Talvez a maioria de vocês já devam ter utilizados, né? Já devem ter utilizado essa arquitetura P2P, só que desconheciam talvez a terminologia, né? Ou o jargão da área. Então, o que é essa tecnologia? Na realidade, né, não existe um servidor que guarda a informação. Na realidade, todo mundo na rede é servidor e todo mundo na rede é cliente. Então, todo mundo armazena dados e compartilha, e todo mundo
também consegue acessar os arquivos compartilhados. Então, ao mesmo tempo que seu computador ele é um cliente, ele também é um servidor. Essa é a ideia, né, da arquitetura P2P. Não existe uma centralização onde um único computador é um servidor e o outro é cliente. Né? Aqui todo mundo é cliente e todo mundo é servidor ao mesmo tempo, certo? Então essa é o que a gente chama de arquitetura P2P. A arquitetura P2P ela ficou bem famosa aí, né, logo no início da utilização da internet, né, ainda nos anos 90, né, finalzinho da década de 90, né, com alguns emuladores aí de arquitetura P2P, como por exemplo o Emule. Né? O Emule aí é um dos primeiros programas, né, os Napster, né, Nutella, são um dos primeiros programas que proveram aí essa popularização de arquitetura P2P. Então, hoje, por exemplo, quando você quer baixar uma música, né, eu quero ouvir o CD de fulano e tal, você acessa a internet e baixa, né, de um site. Quando você está baixando essa música de um site, você está usando a arquitetura P2P. Você está usando a arquitetura cliente-servidor. Porque essas músicas elas estão armazenadas num servidor, né, num servidor qualquer, e através de um link você vai fazer o download dela. Já quando você utiliza aqui a arquitetura P2P ou qualquer uma dessas ferramentas, né, o Emule, o Kazaa, né, o Limeware, mais atualmente, né, os dois mais atuais são esses dois caras, o BitTorrent e o Torrent. Né? Você, na realidade, está baixando, vamos supor, agora eu quero baixar uma música de um cantor X. Então, se você for baixar, por exemplo, pelo Torrent, você está baixando de um cliente, ou na realidade de uma pessoa normal. Né? Não é de um servidor, não é de um mainframe. Você vai estar baixando essa música de um computador de alguma pessoa que está online no torrent naquele momento e ela está disponibilizando os arquivos de música que ela tem. Ao mesmo tempo que também ela pode estar baixando um outro CD de um cantor Y de um outro camarada. Então, o torrent, para quem ainda não usou, né, ele se popularizou bastante com o MP3 e com DVDs. Né? A partir dos DVDs e dos MP3, né, e o compartilhamento de filmes e músicas, né, ele se tornou muito popular, né? Principalmente o Kazaa, o Emule, né, o Limeware. E como eu falei para vocês, os dois mais atuais, né, são esses dois caras, o BitTorrent e o Torrent. Então, a ideia aqui da arquitetura P2P é não ter um servidor exclusivo. Então, imagine que, por exemplo, eu posso estar baixando uma música X aqui de um cantor qualquer de dois computadores ao mesmo tempo. Eu posso estar baixando do computador do Alisson e do computador do André. Ao mesmo tempo, aquela mesma música. Né? Uma parte eu vou trazer do computador do Alisson e a outra parte eu vou trazer do computador do André. Por quê? Porque como a arquitetura ela é descentralizada, não existe um único servidor, eu consigo fazer, né, e baixar esses arquivos de formas descentralizadas. Galera, entendido aí? Ficou tranquilo aí? Deu para entender o que são essas arquiteturas? Cleiton está dizendo que quem nunca usou o torrent aí não sabe o que é baixar jogos. Pois é. Jogos, né, qualquer tipo de software você consegue baixar no torrent, música, DVDs, mas eles se popularizaram realmente muito mais por conta de CDs e DVDs, filmes, né, e etc. Galera, conseguiram entender qual é a diferença entre arquitetura cliente-servidor e P2P? O Ares também, é isso mesmo. O Ares também ele é mais recente também. Então, galera, a aula de hoje era isso, né? A temática vai versar sobre isso. O que é que eu vou deixar aqui para vocês? Eu vou postar esse material, certo? E no final desse material nós temos aqui um exercício, certo? Um exercício de 13 questões, tá vendo aí, ó? Esse exercício de 13 questões vocês vão ter até a próxima segunda-feira para me entregar, certo? Então, na aula de hoje eu vou postar esse material, certo? E na aula da próxima segunda-feira eu vou postar apenas o link para que vocês postem, né, essa atividade. Tranquilo?
professor. Opa! Segunda-feira dia 7 ou segunda-feira dia 14? Eita, segunda-feira, dia 7 é feriado, né? Então eu vou estender até a terça-feira, meia-noite, para não pegar no feriado, beleza? Então vocês vão ter aí, né, quase que uma semana para entregar essa atividadezinha aí. E aí, como vocês podem observar, ela já é uma revisão, né, dessa primeira parte mais introdutória da disciplina. Ela vai trabalhar desde lá, ó, da classificação das redes, né, LAN, WAN, MAN, PAN, né? Vai trabalhar essa parte aí das topologias, barra, anel, estrela, mainframes, terminais burros, clientes magos e a arquitetura P2P, cliente-servidor. Beleza? Então, essa disciplina ela vai abranger aí, né, todos os conteúdos que nós vimos, né, depois da introdução da disciplina. Beleza, galera? Posso finalizar por aqui? Qualquer dúvida, né, eu vou estar online aí com vocês nas horas das aulas, né, tanto até hoje, né, embora daqui a pouco eu tenha uma reunião, mas ainda estou disponível aí para tirar dúvidas de vocês. E também, né, na próxima aula aí, quando a gente tiver, né, no caso, a próxima aula. Se você está perguntando se pode ser feito no Word, pode sim, certo? Quem não tiver como fazer no Word, pode fazer no caderno, tira uma foto, desde que fique legível, né, para que eu consiga corrigir, que dá certo também, viu? Não tem problema não, certo? Então vou encerrar aqui a gravação, galera, e até